Olá, hoje a gente vai fundo nas ideias de uma das pensadoras mais radicais, eu diria, do século XX, Simone Weil. E vamos falar de um conceito dela que é transformador, o conceito do vazio. E, para começar, já vamos direto com uma pergunta que, olha, é fundamental. É o tipo de pergunta que está no coração da nossa condição humana. Por que o poder, e aqui pode ser qualquer poder, tá? Pessoal, político, porque ele sempre parece ter essa vontade insaciável de crescer, de ocupar cada cantinho, todo o espaço possível. A Simone Weil, para explicar isso, ela usa uma metáfora que nossa, é muito poderosa. Ela diz que a alma da gente se comporta como um gás. Pensa num gás. Ele se expande naturalmente, né, para preencher todo o recipiente onde ele está. Então, essa seria a nossa tendência natural, quase como uma lei da física da alma. Beleza, vamos aprofundar um pouco nisso aí. A Well dá um nome para essa tendência, ela chama de termodinâmica do poder. É basicamente a nossa inclinação natural mesmo de estender o nosso eu, sabe, a nossa influência sobre tudo e todos que estão à nossa volta. E o ponto central aqui é o seguinte: segundo essa lei, o poder ele quer, no fundo, eliminar o outro. A ideia é transformar todo o espaço numa extensão de si mesmo. É uma expansão sem limite, sabe? É uma força que, por natureza, não aceita, não permite que exista um espaço vazio, um espaço independente. É, e é exatamente aqui que a filosofia da Simone Weil fica cara revolucionária. Porque ela propõe uma contraforça, algo que vai totalmente contra a nossa natureza. E ela chama isso de um ato sobrenatural, a criação consciente de um vazio. Agora, olha só que contraste interessante. De um lado, a gente tem essa força natural do poder que só quer se expandir, e do outro, essa força sobrenatural do vazio, que se contrai, de propósito. E atenção, isso não é fraqueza de jeito nenhum, é um ato deliberado, pensado, para criar espaço, espaço para algo novo. Então, o pulo do gato é esse. Abrir mão do poder que a gente tem é um ato profundamente antinatural. É quase como pedir para aquele gás, lembra, se encolher sozinho num cantinho do recipiente. Para Simone Weil, isso seria impossível sem o que ela chama de graça. Pensa na graça como uma força que vem de fora, sabe? Uma inspiração, um momento de clareza, algo que permite a gente desafiar a nossa própria natureza e agir de um jeito mais elevado. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada nas implicações éticas disso tudo. E vamos começar com a vingança, que é, assim, o exemplo perfeito daquela lei natural de ação e reação. Essa citação é brilhante para ilustrar o conceito de assimetria. Pensa bem, a resposta natural para o mal é mais mal. É o famoso olho por olho. Já o perdão, principalmente esse perdão sem limites, ele quebra esse ciclo. Ele cria um vazio justamente ali onde a vingança deveria estar. E a mesma lógica vale para a caridade, viu? A doação natural, digamos assim, é no fundo uma troca. Eu te dou alguma coisa e em troca eu ganho status, gratidão ou até alívio da minha própria culpa. Agora, a doação sobrenatural, essa é outra história. É dar sem esperar absolutamente nada de volta. É isso que cria um vazio que quebra aquela lógica econômica do toma lá da cá. Ok, agora vamos sair um pouco do pessoal e ampliar a escala. Vamos para o social. Como é que esse conceito de vazio se aplica na ideia de comunidade, de nação? A Simone Weil ela faz uma distinção bem radical aqui. O patriotismo, para ela, é a lógica do poder, só que em escala coletiva. É aquele nós que só existe porque exclui eles. Em contraste, a ideia de uma pátria universal se baseia no amor, na amizade. É uma comunidade que não precisa de fronteira para existir. E olha, isso para ela não era só teoria, não. Ela escreveu isso no meio do horror do nacionalismo da Segunda Guerra Mundial. Então a Weil via essa ideia de universalidade como algo urgente, uma necessidade mesmo. Era uma resposta direta àquela lógica destrutiva do poder coletivo que ela estava vendo ao redor dela. Vamos mergulhar ainda mais fundo agora nas aplicações mais íntimas desse conceito de vazio, nas nossas relações com os outros, na amizade e na justiça. Essa definição de amizade dela nossa, é linda e ao mesmo tempo vai totalmente contra o que a gente espera. Porque a nossa tendência natural é querer possuir, né? Consumir, assimilar a pessoa que a gente ama. Para Simone Weil, a amizade sobrenatural é justamente o milagre de resistir a esse impulso. É o milagre de respeitar a distância. Isso aqui ilustra a ideia perfeitamente.
O vazio na amizade não é ausência, pelo contrário, é um espaço sagrado de respeito mútuo. É aceitar que o outro é um universo inteiro por si só e não só uma extensão do nosso. E a justiça? Bom, segue a mesma lógica. Justiça para ela não é só aplicar regras. É, antes de tudo, um ato de atenção. É resistir àquela tentação que a gente tem de rotular, de julgar, de preencher o outro com as nossas próprias projeções. É estar sempre aberto para a possibilidade de que a nossa primeira leitura da pessoa estava errada. E, finalmente, a gente chega no campo de batalha, que talvez seja o mais difícil de todos: a nossa própria mente. O conflito interno entre aceitar a realidade como ela é, ou seja, aceitar o vazio, e a nossa tendência de preencher esse vazio com histórias que a gente cria. Para Simone Weil, a imaginação é a grande inimiga do vazio. Por quê? Porque é a imaginação que preenche o sofrimento com falsas esperanças, a perda com ressentimento, a incerteza com aquelas mentirinhas confortáveis. Aceitar o vazio, por outro lado, é aceitar a realidade nua e crua. E é só nesse espaço, nesse vazio, que a tal da graça pode entrar. Essa frase dela resume tudo de forma perfeita. Cada ato de cobiça, de raiva, de orgulho, se a gente for ver, todos eles vêm de uma incapacidade de suportar um vazio interior. Vem daquela necessidade de preencher esse vazio com alguma coisa, qualquer coisa. E isso conecta tudo de volta lá no perdão. Perdoar, no fim das contas, não é sobre o outro, é sobre a gente. É sobre abandonar a história que a nossa imaginação criou sobre o que aquela pessoa nos deve. É, basicamente, libertar a pessoa real da prisão da nossa fantasia. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje. Numa época tão marcada pela polarização, por essa incapacidade de enxergar o outro, a ideia da Simone Weil de um gênio da atenção, nossa, soa incrivelmente profética e mais necessária do que nunca. E vamos fechar com esse pensamento que é muito poderoso. A paz, segundo a Simone Weil, não vem de acordos políticos ou do equilíbrio de poder, não. Ela nasce de algo muito mais profundo e muito mais difícil: a atenção. A capacidade de verdadeiramente ver sem preencher o espaço com a gente mesmo. Fica aí uma ideia para a gente pensar a respeito.